Muito bem. Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Vocês de repente sentirem alguma dor, vão no médico e na verdade, se vocês fizerem o exame, vocês vão perceber que vocês têm, por exemplo, uma hérnia. Imagina que você chega no médico, ele não vai nem te examinar, nem fazer nenhum exame. Você vai descrever que você está com uma dor e ele vai falar para você que você tem um tumor e 6 meses de vida. Tá certo? Isso daí seria um caso de polícia se um médico fizesse. Se um mecânico fizer uma coisa dessa, provavelmente não vai ser um caso de polícia, mas hoje em dia é muito mais comum isso acontecer pela quantidade de e-mails relatando alguma coisa semelhante com isso que eu recebo, que eu resolvi fazer um vídeo que sirva de orientação para vocês no momento que de repente vocês chegarem num impasse, num diagnóstico de um mecânico que vocês ficam um pouco assustados e de repente ele não apresentou todas as provas para você de que de fato é aquilo. Tá bom? Então o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou fazer uma coisa que todo bom mecânico deveria fazer a partir do momento que ele resolve condenar o seu motor ou justificar a abertura do motor ou a desmontagem parcial do motor. Que é o que? É um teste de compressão que antigamente era uma coisa básica que praticamente todo carro que entrava numa oficina, quando eu era adolescente, eu morava do lado de uma série de oficinas, não exatamente do lado, mas como eu não tinha muita coisa para fazer, eu ficava indo nas oficinas e ficava meio que assombrando as oficinas e com a curiosidade ali para entender como é que as coisas funcionavam. Então eu percebia que o teste de compressão na época, em boas oficinas, onde eu tive a oportunidade de trocar conhecimento, boas oficinas faziam quase que invariavelmente um teste de compressão. O que o teste de compressão pode te indicar? Ele pode te indicar válvula de admissão com má vedação, válvula de escapamento com má vedação, anéis gastos, eventualmente uma junta do cabeçote queimada e uma série de outros problemas, válvulas desreguladas, tá bom? Então o que acontece? Eu vou fazer um teste de compressão aqui no meu carro. O que você vai precisar, ou pelo menos o seu mecânico vai precisar? Ele vai precisar de um medidor de compressão, tá bom? Esse daqui eu ganhei de um amigo, obrigado Shigeo pelo presente, que ele tinha há muitos anos atrás, ele decidiu que ele não ia mais usar e que estaria bem comigo. E de fato eu acredito que ele está sendo bem tratado aqui, tá bom? Mas isso daqui numa oficina é praticamente um acessório indispensável. Então como é que vai funcionar o medidor de compressão? No caso esse daqui ele vai ter uma série de mangueiras, cada um para um tipo de rosca de vela diferente. Será que está aparecendo? Pode ver que ele está bem velho, tá? Então esse daqui seria uma rosca normal que eu usaria num Fiat. Esse daqui, por exemplo, uma rosca que eu usaria num motor, numa vela de Jeep, por exemplo, no motor Willys. Esse daqui na que eu vou usar no Fusquinha. No caso dessa rosca aqui, que é uma rosca M14, você pode usar até esse pequenininho no lugar desse grande no motor do Fiat, por exemplo. Porque você vai rosquear e quem vai dar a vedação é a borrachinha. Isso daqui você vai rosquear na mão, tá bom? Então eu vou descrever aqui como que vai ser feito o teste de compressão e na sequência a gente vai fazer. Em primeiro lugar, o motor está aquecido. Por que o motor tem que estar aquecido? Porque quando o motor está trabalhando, ele está sempre quente. Então você não vai fazer um teste de compressão com o motor a frio, que as folgas não estão ainda ajustadas e provavelmente você vai ter uma medida que não vai corresponder à realidade. Tá legal? Então o que você vai fazer? Você vai esquentar o meu motor já está quente na temperatura de trabalho. Tá legal? O que eu fiz? Eu retirei as velas. Um detalhe, quando você vai fazer o teste de compressão, você pode retirar uma por vez. Você fala, eu vou medir o cilindro número 1. Tá bom. Eu vou medir o cilindro número 2. Eu vou medir o cilindro número 3, o 4. Você pode tirar e colocar as velas de novo. O que eu fiz aqui para agilizar e para que vocês consigam acompanhar passo a passo do meu teste? Eu já tirei todas as velas. O que isso facilita o meu serviço? Vai facilitar porque eu não vou perder meu tempo no meio do vídeo para vocês verem eu tirando a vela. Então eu só vou tirar essa mangueirinha aqui e vou colocar outra no outro cilindro. O que obrigatoriamente você tem que fazer aqui? Desligar a ignição, uma vez que o motor vai estar bombeando a mistura, tá legal? Que vai passar pelo carburador. E quando você for fazer o teste, a borboleta do carburador ou da injeção eletrônica ou dos carburadores, do que quer que seja, tem que estar completamente aberta. Você tem que não ter quase restrição aqui, porque se você tentar fazer um teste de compressão com a borboleta fechada na posição de marcha lenta, você vai ter uma compressão muito baixa. Então, na verdade,
se você tiver num procedimento aí de reparo, se você tiver sem o carburador e quiser fazer o teste de compressão, excelente, não tem problema nenhum, tá legal? Se você tiver com o carburador, você tem que acelerar ele até o máximo. Então o que eu vou fazer aqui no momento de fazer o teste? Eu vou soltar a mola aqui, ó. Vou soltar a mola aqui, vou acelerar ele manualmente aqui e vou deixar ele assim. Então ninguém vai precisar acelerar o carro lá dentro. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não vou ficar injetando gasolina aqui à toa, porque pode comprometer aqui o cofre do meu motor, porque ele vai ficar jogando a mistura pelo buraco das velas, uma vez que eu já tirei todas. Tá legal? Então o que eu fiz aqui? Eu já soltei as 4 velas, as velas estão ali como vocês puderam ver. O carburador está aqui, porque eu não vou fazer a manutenção nele, não preciso tirar. O motor está quente, tá legal? Ele está numa temperatura próxima à ideal do trabalho. Ele ficou uns 15 minutos ligado aqui antes da gente começar a fazer o vídeo. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer o teste de compressão. A compressão está diretamente relacionada à tua taxa de compressão. Então, por exemplo, a taxa de compressão desse motor é baixa, é mais ou menos 6,8 por 1. O motor está original, nunca foi aberto. Então, o que você vai ter de compressão aqui são valores relativamente baixos. Para que você tenha uma ideia, uma ilustração, eu vou dar um exemplo. Se você for medir em libras, a pressão atmosférica ao nível do mar é em torno de 14 libras por polegada quadrada, tá bom? Então, igual quando você vai calibrar o pneu, coloca 28 libras. Você pode nem saber direito o que é isso, mas 28 libras vai corresponder, a grosso modo, a 2 atmosferas, 2 pressões atmosféricas. Então, entre 14 e 15 libras você tem uma pressão atmosférica, tá bom? Isso daqui é a grosso modo, só para você visualizar. Se você tem uma taxa de compressão de 6 por 1, grosseiramente você multiplica a pressão atmosférica normal, que é em torno de 14 libras, 15, por 6. Então você vai ter em torno de 90 libras. Você vai ter um pouquinho mais, eventualmente, no caso do motor, um pouquinho menos. O que você não pode, o que representaria um problema para você? Você medir alguns cilindros com uma pressão alta e um cilindro, por exemplo, com uma pressão baixa. Ali estaria um problema. Que o problema aí pode ser um anel quebrado, pode ser uma válvula desregulada. Por exemplo, se eu desregular uma válvula aqui e for medir, dá uma diferença de 20 libras mais ou menos. Tá legal? Então o primeiro passo, antes do mecânico chegar para você e falar, ó, tem que abrir o motor, doutor. Antes de você ouvir uma besteira dessa, e se ele te falar isso daí, você fala, tem que abrir por quê? Ah, porque o anel tá quebrado. Você mediu a compressão? Tá com quanto cada cilindro? Entendeu? Um mecânico de verdade, um mecânico que honra a profissão, ele vai te falar, o cilindro número 3 está com uma pressão de 90 libras, enquanto os outros estão com 120. Entendeu? Aí ele vai estar com a resposta na ponta da língua. Agora é mais fácil hoje em dia o cara virar para você e falar, o que é isso? Como é que mede? Tá bom? Então, para você não perder tempo com essas coisas, você já tem, se você não for mexer no seu carro, você já tem que ir no mecânico com as informações corretas. Tá legal? Então eu acredito que esse motor está com as válvulas reguladas, porque eu regulei ele a menos de 500 km atrás. Então isso não vai representar um problema. E a gente já vai fazer eu já vou medir a compressão individualmente de cada um deles. Tá legal? Então no próximo vídeo eu já vou começar a medir a compressão.